como eu falei em várias outras oportunidades, né? A gente precisa criar alternativas. Claro que ter um cara como o Nenê dentro do elenco é fundamental, o que ele entrega para nós como pilar técnico dentro de campo, mas também o que ele entrega no nosso dia a dia. Mas como você falou, não é uma dependência, né? Mesmo porque a gente precisa ter outras situações, pode acontecer até o final, até pela sequência de jogos e como o Nenê se entrega nas partidas, você vê os números dele, né? Nem parece que tem 42 anos, então pode ser que aconteça novamente. Então a gente nunca deixou de trabalhar algumas situações quando não tivéssemos o Nenê. Então para nós não vai ser uma novidade pro jogo, né? Pro jogo sim, mas pro nosso dia a dia não, porque a gente já tinha em alguns momentos trabalhado outras situações também. Então a gente vai, dentro do que a gente tem analisado ali do Botafogo, né? Agora os últimos detalhes a gente ajustando para um trabalho principal hoje. Vamos ver a alternativa que fica melhor para substituir o Nenê. Acho que um repertório de jogo no Juventude, né, consegue ter boas atuações independente do sistema que tu adota. Na última rodada teve o ingresso do Jean. É uma tendência ele permanecer na equipe? Sim, é uma tendência o Jean permanecer. É um jogo fora de casa, onde a gente tem, às vezes, ficado um pouco mais exposto, né? Até pela maneira da gente jogar, de tentar construir. Eu acho que a adversidade vai ser muito grande nesse jogo em relação a esse jogo de construção, vai favorecer talvez mais o adversário, talvez até igualar um pouquinho. Né? Não que não seja um time que não tem seus valores, sua capacidade, muito longe disso, tem 30 pontos na competição, um time muito bem treinado, com valores individuais muito bons, assim como o nosso. Mas o fato do jogo ir para o Palma Travasso, e eu conheço bem São Paulo, eu imagino que a gente vai encontrar de gramado lá, de condições de jogo. Então talvez é um jogo para uma transição ofensiva boa do Botafogo, né? Jogadores como Edson Carioca, Salatiel, Osman, a gente precisa de um cara também de contenção que proteja um pouco mais. Então a gente não descarta a possibilidade de permanecer com o Jean nesse tripé. Dentro dessas alternativas que tu ganha, o Matheus Vargas pode ser esse cara um pouquinho mais adiantado para fazer a função do Nenê? Pode ser. O Matheus fez durante um bom período, quando eu acompanhei em Campinas, eu trabalhava no Guarani, ele estava na Ponte Preta e ele fazia essa função, se não me engano, com o Jorginho, e muito bem, por sinal. Dali ele foi para o Fortaleza, então ele se sente à vontade em jogar de costas também, fazer essa função diferente do que foi o último jogo, da maneira que ele entrou no lugar do Jadson, no corredor, onde também teve uma participação muito boa no segundo tempo. Então também uma possibilidade, assim como o Robertinho, que é um meia de origem, já jogou pelo lado, já jogou centralizado, e outras situações que a gente possa criar. Em termos de minutagem, como é que você pretende utilizar o Mandak e o David, que voltam de lesões? O Mandak um pouco mais tempo, da outra vez, quando ele se lesionou no Gauchão, ele demorou um pouco mais para voltar naquele ritmo que a gente sabe que ele apresenta, né? Como é que eles estão para essa partida? São jogadores de muita força, como você falou, né? Muito intenso, o Mandak e o David de muita potência. Então jogadores com essas características estão sempre mais propensos, né? Principalmente a lesões musculares. Então acho que o trabalho, quando eu enfatizei na coletiva, valorizando o que tem que ser valorizado, o departamento médico, fisiologia, a parte física, todo o trabalho que nós temos é justamente por isso. Eu acho que talvez iniciar com esses dois jogadores seria arriscado demais. Se fosse aí a penúltima rodada, alguma coisa do tipo, acho que a gente precisando sim, mas tendo 19 rodadas a gente tem que ser precavido, porque o David nos jogos que não participou fez falta, é um jogador que nos dá essa profundidade, vem muito bem, e assim como o Mandaca, né? Não foi uma lesão simples, ele ficou um bom tempo fora. Ele entrou na partida bem também, mas o relato dele foi também de sentir o ritmo, de abafar um pouco. Então, para iniciar um jogo desse 3h30 da tarde, numa diversidade que vai ser o gramado, num nível de competitividade que é a equipe do Botafogo e que a nossa também, uma equipe que compete muito, que é muito intensa, né? A gente tem uns comportamentos em relação a isso bem definidos, eu acho que seria um pouco arriscado. Dos pontos interessantes do Juventude, essa saída curta, né, Carpini? Até no último jogo o torcedor chegou a pegar um pouco no pé, mas é interessante que o Thiago Couto é o goleiro que mais fez passes nessa primeira parte da Série B e ele inicia a construção de jogo do Juventude, né? Abre espaço também e encontra lacunas no meio-campo da equipe. Como é que tu vê essa saída curta? E também te pergunto sobre dentro de campo. Essa questão é um momento que o atleta entende que pode rifar a bola ou priorizar sempre a construção, é o melhor caminho? Rifar a bola a gente não rifa, porque eu não acredito nesse jogo, eu não acredito nesse futebol. Eu respeito as críticas, respeito o torcedor e todos vocês, o que cada um pensa em relação à nossa construção, mas eu sigo fazendo aquilo que eu tenho convicção, pelo menos enquanto eu estiver aqui. O Thiago, quando ele errar, ele tem o meu aval, a minha confiança, ele faz aquilo que a gente treina, a gente se prepara muito para fazer isso. Então, quando os atletas errarem a construção, isso vai acontecer, porque a gente arrisca mais, a gente tem mais a bola, a gente erra mais. A responsabilidade não é deles, é minha. Eles fazem aquilo que eu peço para fazer e que a gente treina no dia a dia para fazer. Os erros vão acontecer, assim como por diversas vezes a gente começou uma situação de construção e terminou no gol adversário.
E talvez vocês não tenham se atentado a isso, ou sim, né? Porque a gente vive o futebol, vocês estão no nosso dia a dia. Eu acho que até o nível do Nenê, por exemplo, que é um cara que se fala muito, elevou justamente por esse jogo apoiado. Não é um jogo mais de rifar a bola, de transição, de bola longa, porque o Nenê, quando ele tinha 25 anos, ele já não era um jogador de transição, ele foi um jogador de um refino técnico muito grande. Então, com 42 anos, ele não vai ser esse jogador que vai brigar pela segunda bola e que vai correr no espaço. Então, nesse jogo mais apoiado, a gente encontra o Nenê nos espaços, a gente consegue construir melhores as situações finais, ser um time que finaliza muito, que passa muito a bola na área, e o Nenê começou a fazer gols e dar assistência. Eu acho que isso favoreceu não só o futebol do Nenê, estou usando ele como exemplo. Então, esse jogo apoiado, o torcedor tem que se acostumar e tem que se entender também que o erro vai acontecer. Teve um lance também contra o Avaí, numa construção, eu acho que o Bosa achou um passe no Nenê e perdemos a bola, e o próprio Bosa tirou de cima da linha quando estava 0-0. Talvez se nós tomássemos o gol naquele momento, o jogo se desenharia numa outra situação. São riscos que a gente corre, né? Não dá pra gente ter tudo, a gente minimiza os erros. Claro que quando a gente precisar fazer uma bola longa, a gente tenta ter uma variação, mas são bolas de segurança. Eu acho que a bola, quando você joga um jogo assim de muita bola longa, ela está sempre em disputa, né? Não é de ninguém, então você não controla o jogo, e não é isso que eu acredito, e não é para isso que a gente se prepara. Dentro dessa invencibilidade que o Juventude vem nas últimas partidas, nas últimas 6, um dos principais pontos vem sendo o setor defensivo. São 3 gols sofridos só. Como que esse setor cresceu e a que se deve esse crescimento? E tu pensa que hoje existe uma dupla de zaga fixada, ou ainda tem aquela ideia de alternar em relação ao adversário? Não, ainda tem, mesmo porque a gente tem jogadores de muita capacidade. O próprio Romers fez bons jogos, o Luiz Gustavo, que o torcedor ainda não viu atuando, e é um zagueiro também da minha confiança, já trabalhou comigo em outras oportunidades, teve o meu aval para estar aqui. Então, talvez o Bosa e o Zé estejam um pouco na frente, até por estarem tendo mais oportunidades e cada vez se conhecendo e se entrosando melhor. E essa questão da parte defensiva se deve muito à nossa entrega lá na frente, né, na nossa primeira pressão. O que corre o Rodrigo, o Nenê, o David, o Juan, os meninos, como eles pressionam, fecham linha de passe. E eu acredito muito nesse futebol, de todo mundo ataca, todo mundo defende, todo mundo participa de todos os comportamentos do jogo. Aí eu volto na questão, né, da construção. A gente cria muitas situações, a gente cria diversas situações para fazer, passa a bola na área. Isso tem sido, até nos jogos onde nós empatamos 0-0 contra a Ponte Preta, finalizamos 3 ou 4 bolas dentro da área da Ponte Preta. Então isso começa na nossa construção, com o Thiago, com os zagueiros, então todos participam do processo. A gente trabalha, se arrisca um pouco mais para que eles sejam mais efetivos na parte final, em contrapartida eles têm que se doar um pouquinho para ajudar também o setor defensivo.